E no vídeo de hoje vamos falar sobre um possível upside de 70% no Banco do Brasil. A gente sabe que o banco tem apanhado nas cotações, mas como é que a turma tem chegado nesse número e se realmente é possível que isso aconteça a qualquer momento? Bem, eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Banco do Brasil está cotado a R$ 22,09, bem próximo da sua mínima no último ano, que foi de R$ 21,05. Então, com isso, existe algo muito interessante que eu gostaria de trazer. Alguns sites, como o Status Invest, trazem números divergentes do site Fundamentos. E veja só o seguinte, o dividend yield dos dois está batendo igualmente 10,99%, entretanto, o PL aqui no Status Invest está bem maior. Aqui aparece um PL de 5,05, enquanto aqui aparece um PL de 3,74. E entre esses dois números existe um abismo muito grande, porque é como se você comprasse uma empresa por R$ 1 milhão e é como se por ano entrasse no caixa da empresa 200 mil. Então, em 5 anos, esse valor retornaria por inteiro. Agora imagine aqui que é um retorno bem mais rápido dentro de 3,7 anos. É mais ou menos isso. Independentemente de qual site está errado, uma coisa é certa. Um PL de 5 é algo absurdo, é muito baixo. Então sim, Banco do Brasil, até dado ao seu histórico de preço-lucro, dificilmente atinge esse patamar. E isso eu vou mostrar um pouco mais para frente. Agora, eu acredito que é porque o Status Invest, ele pega o lucro atualizado TRI por TRI e aqui o Fundamentos, ele pega como base o lucro do ano passado. Não tem outra explicação. E seguindo aqui mais adiante, não é novidade para ninguém, nesse mês de junho eu fiz um pequeno aporte, comprei um lote de BBAS3, fora outros pingados que vão entrando na conta, e eu vou comprando bem aos poucos. Mas sempre quando tem algum aporte um pouco mais relevante, eu gosto de trazer aqui. Inclusive, se você quer acompanhar os meus últimos aportes, no final desse vídeo eu vou deixar a playlist com um vídeo das minhas últimas compras na bolsa. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixa de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Bem, e toda essa queda nas cotações se deve por conta do lucro líquido ajustado, que tem sido menor. Isso daqui é explicado por um movimento no Banco do Brasil de inadimplência, e a margem financeira também tem sido espremida, porque o banco emprestou recursos prefixados e a taxa de juros não parou de subir. Então, ele precisa remunerar na outra ponta quem cede o capital, e isso acaba sendo muito ruim. E aqui o ponto é o seguinte, muita gente tem medo de investir em Banco do Brasil, porque é um banco que tem uma participação bem relevante do governo. Entretanto, eu vejo, pelo menos em Banco do Brasil, nessa estatal especificamente, uma vantagem maior do que uma desvantagem. Porque, veja bem, ter o governo como maior sócio e, sobretudo, tratando-se de uma empresa bicentenária que é importante para o funcionamento do agro, que é uma das principais atividades econômicas do país, é muito bom. Então, antes do Banco do Brasil quebrar, pode ter certeza que muita coisa quebra antes, e é por isso que eu vejo nele um grau de qualidade maior do que outras estatais. Por exemplo, Petrobras é uma empresa muito importante, entretanto ela é uma empresa que derruba presidentes. Então, graças ao populismo, a Petrobras está sempre sujeita a uma canetada para reduzir os combustíveis à força, embora a gente não tenha visto isso nos últimos anos, mas é algo que já aconteceu no passado e pode voltar a acontecer. Isso não é a minha opinião, isso é um fato. Mas ambas são empresas muito importantes e recentemente estão sendo bem tocadas. Bem tocadas. Bem, e como você pode ver, o lucro líquido caiu aqui em comparação com o mesmo período do ano passado, em 20%, e em relação ao último trimestre, em 23%. Entretanto, a queda foi muito superior a isso. A queda nas cotações passou de 28%. Ou seja, o mercado ele sempre tem um mau humor e você não pode se deixar levar por isso. É preciso analisar os números e ter paciência, porque esse cenário aqui, não se engane, já aconteceu diversas vezes.
E o Banco do Brasil tem uma incrível capacidade de se recuperar, tem uma excelente resiliência. Foi isso que ele provou ao longo do tempo, inclusive em cenários econômicos mais adversos do que esse. Então, é de se esperar que a lucratividade tenha caído um pouco, descendo do patamar de 21,7% do ROI para os 16,7%. E, sinceramente, eu considero um ROI de 15%, um ROI aceitável, e aqui o Banco do Brasil, mesmo devido a essa adversidade, ainda tem apresentado um return on equity muito bom. Bem, e esse daqui é um dos gráficos que eu mais gosto na bolsa, que é o lucro versus cotação. Então você percebe que ao longo do tempo, as cotações sempre tendem a seguir os lucros. Então, quando você tem alguns momentos, como o que aconteceu em 2021, em que a lucratividade tem crescido e as cotações permaneceram defasadas, então isso aqui mostra uma assimetria e sempre são momentos muito favoráveis de você comprar. E aqui, trazendo esse dado mais atualizado, observe que a gente tem uma certa margem de assimetria, não como no passado. Entretanto, ainda assim, você percebe que o mercado exagerou ao bater nas cotações do Banco do Brasil. E aqui observe que, apesar de ser um banco estatal, ele cresceu constantemente ao longo dos últimos anos em termos de receita líquida, lucro líquido e patrimônio. É um crescimento admirável e, aliado a isso, também boas distribuições de dividendos. Afinal de contas, o maior acionista do banco é o governo, mais precisamente a União. Então, é do interesse do Estado receber esses proventos para manter as contas públicas no azul, e você, como pequeno acionista, acaba se beneficiando de um banco que tem aumentado sua lucratividade ao longo das décadas e recebe parte desse lucro através dos dividendos. E essa informação aqui não pode passar em branco de jeito nenhum. O Banco do Brasil tem quase 50 anos apenas na Bolsa de Valores. E como empresa, o seu ano de fundação é 1808. Olha só aqui, foi o CNPJ 000001. É uma das empresas mais antigas do país e isso daqui tem que ser levado em consideração. Não são todas as empresas que são bicentenárias. E observe que entre os seus pares do setor bancário, o Banco do Brasil apresenta um dos menores PLs, juntamente com o Banco do Nordeste e o Banco ABC. É que observe que o payout ao longo do tempo se manteve por volta dos 35%, 24%, 40% e dificilmente passa disso. Apenas aqui nos últimos 12 meses que houve uma distribuição um pouco mais intensa, na ordem de 62,8%. E é claro e evidentemente que o restante desse capital, que não é distribuído, esse percentual é reinvestido, aumentando a carteira de crédito do banco, crescendo as suas operações. Então, na verdade, o seu crescimento é muito maior do que 10%. E é isso que a turma da renda fixa às vezes não enxerga nas ações e elas pensam: por que eu vou me expor a um risco de renda variável para receber 10%, sendo que na renda fixa eu vou receber 14% por ano? Então, é justamente esse ponto. E aqui você vê a frequência de pagamento que o Banco do Brasil faz, e não é pouco. Isso daqui é ótimo para você girar a bola de neve, e os juros compostos eles ganham muito mais força. Observe que é um pagamento em fevereiro, outro em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, o Banco do Brasil não decepciona nesse ponto. E aqui, como a maioria já deve saber, os últimos dividendos que foram distribuídos foram pagos no dia 12/6 e até o momento não houveram novos anúncios. E claro, assim que tiver um novo anúncio, eu vou avisar aqui no canal. Então, eu recomendo altamente que você se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque o YouTube ele te notifica com o sininho ativado. Bem, então trazendo aqui de forma geral a carteira de crédito do banco, afinal de contas é assim que o banco ganha dinheiro, através do spread bancário. Então, a atual carteira do banco, que é o dinheiro que ele empresta, cresceu, entretanto, o banco tem apanhado na questão da inadimplência. Então, é perfeitamente compreensível que ainda no próximo trimestre o resultado seja ruim, e isso não é algo preocupante para quem verdadeiramente é sócio do banco, porque é um período maior que você vai ter de oportunidade, possivelmente, para comprar as ações do banco com um preço mais atrativo. Você vai conseguir acumular mais ações pagando menos, e são ações de uma das melhores empresas que nós temos no Brasil. Bem,
Então aqui é o seguinte, lembra que eu falei que hoje o Banco do Brasil tem um dos menores patamares de PL dos últimos anos? Então é sobre isso daqui que eu gostaria de abordar. Observe que em 2020 o PL foi de 8,36, em 2019, com os juros baixos, foi próximo de 9,23 e em 2018, 9,64. Então, hoje o banco está lucrando muito mais e custando muito menos do que nesses períodos, sobretudo aqui 2016, que o PL estava muito alto, de 11,45. Então, o cálculo que o mercado tem feito é mais ou menos o seguinte: eles pegaram um PL médio aqui de 8,58, subtraíram pelo PL atual e encontraram 3,53 de diferença. Então, basta pegar esse número e dividir pelo atual PL, então você multiplica por 100 e esse daqui é o resultado, um possível upside de 69%. Porque se o mercado tiver o mesmo humor que teve aqui no período de 2017, isso considerando a atual lucratividade do banco, então é sim possível que exista um upside de quase 70%. Entretanto, ninguém é vidente para cravar a data que isso vai acontecer. Mas sim, é possível, basta o humor do mercado melhorar. Bem, e esse daqui foi o vídeo de hoje. E se você gostou, por gentileza, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Inclusive, agora eu te convido a clicar nessa playlist que está aparecendo na sua tela. Para você ver os meus últimos aportes aqui na bolsa. Ainda não são muitos, porque o canal é recente, mas conforme eu for aportando, eu venho trazer aqui as minhas movimentações. Então, um abraço para você e fique com Deus!